Suponha que você vá receber no futuro um fluxo de caixa, tá? Pode ser, por exemplo, se você comprar um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário ele pode distribuir dividendos, tá? Todos os anos, e você pode saber quanto você vai receber já. Tem fundos que falam quanto vai ser o dividendo. Vamos supor que vai para o resto sei lá, por muitos anos ele vai distribuir o mesmo dividendo, tá? Tem uma questão de renda mínima garantida, em alguns momentos é muito próximo, isso que eu estou falando da realidade, em alguns momentos, tá? Então a pergunta é, quanto que esses dividendos valem hoje a valor presente? E esse exemplo é importante por uma outra questão. Os técnicos em finanças e economia, eles descrevem, tá? Eles falam que um valor de um bem, para esse caso nosso aqui, um ativo, né? Um ativo financeiro, o valor dele está relacionado com o quanto ele vai gerar de caixa para você no futuro, tá? Mas como o caixa no futuro está acontecendo em tempos diferentes, você tem que somar tudo, tá? No mesmo momento. Mas como você quer saber esse resultado a valor presente, você traz tudo a valor presente. Entendeu? Então, resumidamente, quanto que vale um título, tá? É o fluxo de caixa dele trazido a valor presente. Então, ele vale tanto quanto ele vai gerar de caixa para mim. E isso é importante, esse conceito. Então, eu posso substituir, eu posso chamar essa série de dividendos de P0. Tá? Seria o preço da minha cota, por exemplo, do meu fundo de investimento. Ou o preço do meu ativo, o preço da minha ação, está relacionado com quanto eu vou receber de dividendos no futuro. Mas para eu saber, para eu somar esses dividendos, eu tenho que trazer eles para algum momento. Eles têm que ser somados num único momento. Eu vou trazer eles a valor presente. Então eu posso falar que o preço em T0, tá, desse fluxo de caixa, que eu posso chamar ele de cota agora, ou de ação, ele pode ser representado por uma somatória de DJ é a distribuição, a Jésima distribuição, descapitalizada pela Jésima taxa média. Tá? Veja que esse R é uma taxa média. A taxa média do período 1, a taxa média do período 2, a taxa média do período 3. Por que a média? Porque essas taxas entre hoje e o ano 1 não precisa ser a mesma que o ano 1 e o ano 2 e assim por diante. Mas eu posso sempre utilizar a taxa média. Eu fiz essa conta ali anteriormente. Então eu posso descrever o preço dessa forma, ok? Bom, eu vou fazer uma simplificação só para ver o que acontece se eu colocar que todas as taxas são as mesmas. Então os RJs vão ser igual a um R. E eu vou colocar uma segunda simplificação, que todos esses dividendos são iguais. Só para ver o que acontece, tá? Então, esse fluxo de caixa, ele seria representado por uma fórmula muito simples. Então, o preço desse ativo seria D sobre R, tá? O que está por trás disso? Você está fazendo a somatória de uma progressão geométrica infinita, tá? Vamos supor que a gente está pegando os dividendos até o infinito, ele vai trazer esses dividendos. Não precisa ser até o infinito. Você pode ter a soma geométrica de N termos, tá? De uma PG. É uma PG isso daqui, você tem uma razão associada, é uma PG. E ela é uma PG que converge, tá? Então, para simplificar, eu coloquei que você vai receber esses títulos até o infinito. Eu deixei livre. Tá? Então, quanto que vale esse ativo? Vale exatamente D sobre R. E esse é um modelo muito conhecido, é um modelo muito simples, é um modelo de Gordon, para você encontrar o preço de um título. Ele, em alguns momentos, mesmo sendo simples, ele funciona muito bem para alguns mercados. Por exemplo, para o mercado imobiliário, você pega lá a distribuição de dividendo e desconta pela taxa de juros da economia, ou algum ajuste parecido, você vai encontrar o preço muito próximo do preço aplicado. Veja que é uma aproximação de a primeira ordem da aproximação. Então, por exemplo, o preço lá está 85, você vai encontrar 77. Pô, mas está super perto, eu fiz uma conta super grosseira. Entendeu? Então, chegou muito perto do resultado real. No presente momento, talvez não dê muito certo. O Brasil está vivendo uma situação muito complicada aqui com a pandemia.
e a taxa de juros também está muito baixa, ela está no mínimo histórico, então isso dá uma distorcida, tá? Mas você pode fazer uma conta contrária. Pega ali os dividendos que o seu fundo está distribuindo ao ano, o valor médio, tá? Divide ele pelo preço de mercado, você vai descobrir a taxa de desconto que o mercado está utilizando, tá? Isso vai ser uma boa estimativa de quanto o mercado está utilizando de taxa de desconto. Agora veja, eu estou falando um assunto para vocês extremamente técnico, tá? Muito mais profundo do que eu estou apresentando. Eu estou apresentando o mínimo que a gente precisa para fazer os nossos modelos, para fazer nossas explicações subjacentes das nossas hipóteses. Na verdade, não as explicações das hipóteses, mas as explicações das consequências das hipóteses. Tá? Mas é bom que vocês saibam que isso é uma coisa muito complicada, encontrar o preço de um ativo. Geralmente são profissionais de banco de investimento, fundos de private equity, enfim. Eles trabalham com... Esse tipo de trabalho chama valuation, tá? Ele é muito complicado, ele é muito técnico, então você leva muitos anos para você fazer um valuation, porque leva muito em consideração a sensibilidade que você enxerga os dados. Cada analista tem uma visão, existe muita hipótese que é muito pessoal, entendeu? Veja, ele está tentando prever o futuro, tá? Vai ter que desenhar o fluxo de caixa da empresa para a eternidade. Então é um trabalho muito técnico, muito difícil, tá? Essa taxa de desconto, ela que eu estou utilizando aqui como R, na realidade ela é uma coisa muito mais complicada, tá? Se você for ver um livro de administração, um livro de valuation. Então é importante que você saiba, mas a priori esse é uma primeira aproximação, funciona perfeitamente. E mesmo os modelos de valuation mais avançados que tiverem ainda são modelos. Dois técnicos perfeitos no assunto, dois analistas, os melhores do mundo, se eles forem analisar a mesma empresa, eles vão chegar em valores diferentes das ações. Muitas vezes os valores são completamente diferentes, tá? Então saibam disso. Bom, esse é o fim dessa primeira aula, então você aprendeu o valor do dinheiro no tempo, como você relaciona o fluxo de caixa futuro ao valor presente, e nós vamos utilizar isso agora na próxima aula, que vai criar um modelo subjacente para começar a construir uma interface entre a física e o mercado financeiro.